Espero que todos aí tenham tido uma noite boa e a gente vai dar início aí à nossa devocional para a gente iniciar o nosso dia já, né, com o gás do Espírito. Eu queria hoje falar sobre a parábola bem famosa também, do joio e do trigo, né? É bem bacana a gente fazer essa análise dessa palavra, porque ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia e com os nossos relacionamentos, né? A parábola inicia mais ou menos o seguinte: Jesus falou assim: o reino dos céus também é semelhante a um homem que planta uma boa semente, e tendo plantado uma boa semente, veio o inimigo durante a noite e colocou o joio ali. E daí os filhos desse homem, né, quando amanheceram e que viram a plantação crescendo, viram que tinha joio e correram atrás do Senhor e falou: Senhor, o Senhor não plantou boas sementes de trigo? Como é que o joio está no meio? O senhor quer que a gente arranque o joio? Estou mais ou menos resumindo ela. E ele falou assim: não, porque corre o risco de, em arrancando o joio, também arranque o trigo, né? Deixa que ambos cresçam juntos e no dia da colheita se separa o trigo do joio, e o trigo ele vai, né, crescer e o joio ele vai ser queimado. Então a gente percebe que, só fazendo uma ilustração sobre essa parábola, a gente sabe que joio é aquilo que corrompe, joio é aquilo que estraga, joio é aquilo que influencia, né, de uma certa forma para um lado negativo. Então joio é tudo aquilo que não serviria para a minha vida. E daí essa parábola tem um conceito de dizer para a gente o seguinte: eu preciso ser trigo, mas muitas das vezes eu deixo-me contaminar por processos da vida, por joios, que acaba por então não deixando eu ter o crescimento devido. Então quem que é joio aqui? Quem que é joio é quem não se deixa transformar em trigo, e em sendo transformado em trigo se transforma em pão. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Então eu preciso hoje, nessa manhã, através dessa parábola, olhar um pouco para dentro de mim e ver se não existe dentro de mim processos que me corrompem a ponto de eu não me transformar em trigo, porque somente eu me transformando em trigo é que eu vou fazer uma boa caminhada na recuperação e na vida. A gente foi chamado a ser trigo, a gente foi chamado a ser pão, a alimentar tanto a nossa vida quanto a vida do próximo. E o joio é aquilo que corrompe. Joio, portanto, então é aquela pessoa que... Bom dia, Mauro. Joio, portanto, é aquela pessoa que não se deixa transformar em pão, não se deixa transformar em trigo, mas se deixa corromper na vida. Então hoje a gente tem um chamado a fazer uma análise interior, de ver aquilo que tem me corrompido, de ver aquilo que tem me contaminado, de ver aquilo que não tem deixado eu crescer na vida como pão, porque se eu não fizer essa análise de mim mesmo, ninguém vai fazer. A questão de julgar quem é trigo e quem é joio, ninguém é capaz de fazer isso. Eu não posso apontar o dedo para ninguém e falar: olha, filho, você é joio, você está contaminado. E eu não tenho poder também de falar: olha, você é trigo. Tanto que na hora que os servos chegaram para os senhores e falaram: arrancamos o trigo? Ele falou assim: não. Arrancamos o joio? Não. Porque na tentativa de arrancar o joio, vocês não vão ter discernimento e vão acabar arrancando o trigo. Deixa que os dois cresçam juntos e no dia da colheita, ambos vão dizer quem são. Porque o trigo, ele continua produzindo. O trigo vai virar pão, mas o joio não consegue fazer isso. Então, é uma parábola assim, e que ele compara isso ao reino dos céus. E por que Jesus compara o joio e o trigo ao reino dos céus? Porque o reino dos céus, ele é bondade, justiça e misericórdia. O joio não consegue ser misericordioso, não ter justiça e nem ter bondade. Quando a gente olha para um coração cheio de joio, a gente vai ver sentimentos destrutivos dentro da gente. Porém, quando a gente olha para um coração cuja semente ela está no processo, né, de produção, se torna em trigo e depois em pão, a gente consegue achar dentro do nosso coração sentimentos positivos que vão contribuir com a nossa vida. Então, que cada um analise a si mesmo e ver tudo aquilo que tem corrompido o nosso coração. O joio, ele veio para corromper. O joio, ele veio para tirar a minha natureza. O joio, ele veio para me desconfigurar. O joio veio para me desumanizar. O joio veio para fazer com que a minha
natureza ela seja corrompida e comprometida. E daí eu falo, agora contextualizando, que eu sempre gosto de fazer isso, contextualizando com o nosso contexto de vida sobre a adicção. A adicção é um joio que corrompe o coração. Então, droga, álcool, qualquer tipo de substância que faz alteração do nosso humor, que faz distorção da nossa mente e que muda o nosso comportamento, é o que a gente pode trazer de uma maneira figurativa para dentro dessa parábola como joio. Porque a droga, ela modifica a minha maneira de pensar. A droga, ela modifica a minha maneira de sentir. A droga, ela modifica a minha maneira de me relacionar. A droga modifica a minha maneira de ser. A droga, ela é a desconstrução do indivíduo. Logo, o joio é isso. É a desconstrução da minha personalidade do indivíduo e a desconstrução da minha natureza inata da qual Deus me criou. Um ser capaz de amar, perdoar, caminhar, cair, levantar. Mas o joio, droga, ele começa a fazer essas deformações. Por isso que a doença ela é considerada como espiritual, porque ela entra em âmbitos que começa a corromper a minha própria natureza da qual Deus me criou. Quando Deus cria o homem lá em Gênesis, ele fala, criamos o homem conforme a nossa semelhança. E daí a gente olha para Deus, um ser que amou, perdoou, tá com capacidade de amar e perdoar o ser humano. E se eu fui criado conforme essa semelhança e conforme essa natureza, eu também sou um homem conforme, com capacidade de amar e de perdoar. Mas a droga, a vida, ela começa a corromper e o homem começa a se destituir dessa natureza. E ele começa a se corromper. E é por isso que a gente olha para essa geração e para os séculos passados e para o nosso contexto atual, a gente vê cada vez mais o ser humano cada vez mais ir piorando. Eu sempre falo isso, liga a TV no Datena para você ver quem que é o homem que se destituiu dessa personalidade, que se destituiu dessa semelhança divina com capacidade de amar e perdoar. Se o homem não tivesse se desvinculado dessa natureza de Deus, hoje a gente teria um mundo muito mais saudável. A gente poderia criar os nossos filhos num mundo muito melhor. Mas o homem cada vez mais vem se distanciando de Deus, vem se destituindo dessa natureza divina da qual Deus introduziu em todo ser humano, um ser capaz de amar e perdoar, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Isso nada mais é do que o joio no nosso coração, arrancando da gente o melhor da gente, arrancando de mim o melhor da minha natureza, arrancando de mim as capacidades de me arrepender, arrancando de mim a capacidade de pedir perdão, arrancando de mim a capacidade de olhar no olho do meu pai, da minha mãe, do meu filho, e dizer o quanto que eu amo, o quanto que eu preciso deles, o quanto que eu perdoo, o quanto que eles precisam me perdoar. O joio ele vai corrompendo as nossas emoções ao ponto da gente esfriar. E aí a gente não consegue se relacionar na vida. E Jesus compara o reino dos céus como isso. O reino do céu é assim. É como um homem que vem plantando a boa semente. A semente do amor, a semente do reconhecimento, a semente da aceitação, a semente do auto-perdão, a semente do perdão ao próximo. Mas vem um ladrão durante a noite, e a gente sabe o significado desse ladrão, que é o inimigo das nossas almas, e planta ali um joio. E esse joio vai se misturando com essa semente de trigo. E Jesus fala uma coisa bem interessante: deixa os dois crescerem juntos, porque no dia da colheita eu vou separar um do outro. Então o julgamento que nós teremos é sobre como que o nosso coração discerniu a vida. E o joio, ele contamina todo o nosso coração. Então hoje é dia nessa colheita de hoje, nessa semente que cresceu dentro do nosso coração, hoje é dia da gente interpretar o que é joio e o que é trigo dentro do nosso coração. E quando a gente identificar o joio, a gente vai fazer aquilo que Jesus propôs na parábola. O joio ele vai ser arrancado e ele vai ser posto para queimar, ou seja, para uma extinção. Resumindo, eu preciso extinguir do meu coração, preciso deixar de existir no meu coração tudo aquilo que me contamina, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que é uma barreira para a minha caminhada. Agora, fazer isso não é uma coisa fácil,
Porque para tirar o joio do coração, eu vou ter que começar a fazer rupturas. Então é uma parábola, como sempre, para a gente refletir em mim, não é no próximo. Eu não vou perder o meu tempo tentando analisar quem aqui que é joio e quem que é trigo, porque eu corro o risco de começar a fazer discernimentos e eu ser um joio. Então eu vou perder tempo, ou melhor, eu vou investir tempo pensando sobre mim, sobre os meus comportamentos, sobre os meus pensamentos, sobre tudo aquilo que tem me corrompido e tudo aquilo que tem me feito mal. E daí, chegando a essa conclusão, eu vou saber o que é joio e o que é trigo. Aí eu estou pronto para fazer a separação. Do contrário, eu vou acabar arrancando o que é bom dentro de mim ou dentro do próximo. Então, gente, para resumir e encerrar, a gente precisa sempre pegar aquela prática do 10º passo, que é o inventário habitual, e a gente se inventariar todos os dias, para que a gente possa conseguir enxergar tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que está dentro de mim que é mal, que foi plantado e que não é meu, que não pertence à minha natureza, que não foi aquilo que eu escolhi conscientemente, que é tudo aquilo que me escraviza. Tudo que me escraviza é aquilo que eu não escolhi conscientemente, da qual eu me encarcerei e querendo sair não consigo. Esse é o joio dentro de mim. É algo que em eu querendo sair eu não consigo. Em eu querendo escolher o oposto eu não consigo. Esse é o joio que foi semeado no coração do homem e que tem corrompido a natureza ao longo desses todos os anos, desde Adão, e que continua corrompendo a natureza humana e que vai continuar corrompendo a não ser que eu faça um exercício como Davi fez. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Foi o que Davi falou quando ele, numa prática anterior, que Davi se analisou, teve um pecado que passou batido. E ele conviveu com aquele joio dentro dele. E aquele joio ia prejudicando a vida de Davi. Mas o joio tomou proporções tão grandes que Davi não conseguiu, já fez parte da natureza, já não tinha trigo nenhum, e o joio passou a ser a caminhada dele, inconscientemente ele não percebeu. Aí veio um profeta enviado de Deus. Aí contou uma história para ele. E daí, Davi, existe um homem tal. Qual que é a sua opinião sobre esse homem? Aí Davi falou assim, esse homem é digno de morte. Aí o profeta falou assim para ele, mas esse homem é você, Davi. Esse homem é você que foi lá e pegou a mulher do próximo, que botou Urias na frente do campo de batalha para ele morrer, para que Betseba fosse sua. Esse homem que você julga ser digno de morte é você. Ou seja, julga a si mesmo. Aí a próxima oração de Davi de arrependimento, quando ele orou, ele pede a Deus misericórdia e ele fala uma coisa muito interessante. Dessa vez ele acrescentou uma coisa na oração dele, porque Davi foi um homem que sempre pediu misericórdia. Me perdoa, misericórdia, misericórdia. Só que depois desse chacoalhão, desse susto que ele levou, ele fez uma seguinte colocação na sua oração. Depois de pedir perdão e misericórdia. Vê se há em mim algum caminho mau. Por que Davi fala isso? Porque na sua introspecção passou batido. E o que essa história de Davi vem dizer pra gente? Que tem coisas dentro da gente que a gente só vai conseguir ter discernimento e ser revelada e trazer a nível consciente é só com o apoio do Espírito Santo de Deus. Tem coisas dentro de mim que eu não consigo mais analisar, que já virou natureza, que já encalacrou essa cultura adicta nossa, que a gente para de usar droga, mas o comportamento continua. Tem coisas que a gente só vai se dar conta quando o Espírito de Deus revelar pra gente. E é isso que a gente vai pedir nessa manhã, para que Deus seja Deus na nossa vida. E para que Deus revele tudo que há de mal no nosso coração.